Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Informática Básica. Eu sou o professor Marcel Leite Rios e estaremos dando continuidade à nossa quarta aula. Vimos na aula passada sobre o sistema operacional Windows, né? E também fizemos uma breve revisão sobre a tecnologia e o mercado de trabalho. Por que foi importante a gente fazer essa revisão? Porque até então era o professor Humberto que estava ministrando a disciplina e aí houve essa mudança, né? Agora estou assumindo a disciplina já a partir da terceira aula, onde fizemos uma revisão sobre a tecnologia e falamos do sistema operacional Windows e nesta aula de hoje iremos falar de um outro sistema operacional, o Linux. Mas antes de a gente começar a falar dele, é importante frisar alguns aspectos da nossa disciplina. Aconselho vocês a acompanharem as nossas aulas no ambiente virtual. Todas essas aulas são gravadas e ficam disponíveis para vocês assistirem e tirar dúvidas. Também sugiro a vocês que vocês acessem o chat de tutoria, onde vocês podem estar enviando as suas dúvidas e os tutores estarão resolvendo, e a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês também durante as aulas. Ok? Então participem, façam suas anotações que nós estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Ok? Então nessa nossa quarta aula, aqui em tela, vamos falar sobre o sistema operacional Linux, ok? A nossa quarta aula. Aula passada nós falamos do sistema operacional Windows e agora a gente vai falar do concorrente dele, o Linux. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiramente, reconhecer a história da plataforma livre, o Linux, tá? Então a gente vai ver por que esse nome aqui, ó, plataforma livre, que a gente chama de Linux. E segundo, identificar as características. A gente vai assistir a um tutorial que vai descrever as características, as funcionalidades, e o modo de uso do Linux. A gente tem aí algumas diferenças, Então a gente está acostumado com o ambiente Windows, Quando a gente compra os computadores nas lojas, normalmente ele já vem com Windows. Só que poucas pessoas sabem que no preço do produto, quando a gente compra um computador, um notebook, no preço do produto já está inclusa a licença de uso do sistema operacional Windows, que a gente viu na aula passada. Vocês também viram na segunda aula sobre o Windows XP, e a gente falou do Windows 7, que é o sistema que está sendo mais utilizado e agora também já foi lançado o Windows 8. Então esse sistema é um sistema, a gente vai ver já que ele é um sistema proprietário, ou seja, é preciso pagar a licença para você utilizar. E normalmente você paga a licença quando já compra o produto, já está incluso o preço da licença. Diferente do Linux. O Linux é um sistema operacional livre, por isso que a gente falou ali de plataforma livre. Então é um sistema gratuito que a gente pode estar utilizando em nossos computadores. Porém, ele é pouco utilizado pela comunidade, pela sociedade em si. Ok? Então aqui os nossos objetivos. Então seguindo na nossa aula, aqui a gente frisou a importância do ambiente virtual de aprendizagem. E cabe mais uma consideração a fazer do ambiente virtual, é que a gente vai ver um vídeo de tutoria, um tutorial que vai falar de como criar pastas no sistema Linux, como utilizar um ambiente que a gente pouco utiliza, mas alguns órgãos públicos já vêm fazendo uso, e é por isso que é importante a gente conhecer os dois sistemas operacionais. Então esse tutorial também vai estar disponível no ambiente virtual. Tá? Então na nossa aula a gente vai ver esse tutorial, um passo a passo de como proceder no sistema Linux, mas também vai estar disponível no ambiente virtual. Então fica mais uma vez aí um lembrete de acessar o ambiente virtual, com seu login e senha, e aí você poder participar e contribuir, ok? Então, seguindo nossa aula aqui, esse conteúdo, vocês poderiam perguntar de qual unidade do caderno da disciplina ele pertence, Então ele pertence à unidade 6, a unidade 6 do caderno da disciplina, da nossa disciplina de informática básica, ele vai falar do sistema operacional Linux
Ubuntu. Então a gente viu aqui que eu falei agora há pouco de Linux, mas também tem essa distribuição do sistema operacional Ubuntu. A gente vai já entender o que é isso. Tá? Antes da gente falar do sistema operacional Linux Ubuntu, vamos fazer uma breve comparação antes da gente ver o tutorial. Né? Primeiramente o Windows, da nossa aula passada, vocês estão lembrados? Então, a aula passada a gente falou do Windows, ele foi um dos primeiros sistemas operacionais, tá? Lançado no mercado. Por que ele ganhou tanto a popularidade, né? Por que as pessoas muito utilizam? Porque normalmente ele é mais amigável, ele é mais fácil de utilizar, ele é mais acessível, tá? Então é por isso que ele caiu no gosto popular. Ele utiliza a plataforma PC, ou seja, em qualquer computador pessoal, né, que foi desenvolvido pela Intel. Então ele funciona em qualquer tipo de computador, porém, olha aqui o detalhe, ele é proprietário. Então vocês sabem agora o que é um sistema proprietário, né? Ele é pago, a gente tem que pagar a licença para fazer a utilização do Windows. Pronto, fechamos a ideia do Windows. Também vale ressaltar aqui agora um outro concorrente, né, da Apple, e a gente vai ter também um sistema amigável, porém muito mais elevado o valor dele, né? Por isso que ele é superior ao Windows, né? Considerado superior em termos de qualidade, desempenho, superior ao sistema operacional Windows, só que a plataforma dele só funciona na plataforma Mac, então ele não funciona em qualquer computador. Então a Apple fez questão de que os seus sistemas só funcionem, né, por máquinas desenvolvidas por eles próprios, então chamado de Mac, ok? Também é um sistema operacional proprietário, você tem que pagar, é exclusivo. E por fim, o que a gente vai aprender hoje, o Linux. O Linux também é um sistema amigável, né? Porém não é tão conhecido, não é muito utilizado pela população. Ele não é vulnerável a vírus, né? Até porque ele é um sistema pouco utilizado, então não tem ele é meio que blindado contra vírus, né? As pessoas não desenvolvem vírus para o Linux. E ele possui desenvolvimento colaborativo, tá? Então várias pessoas contribuem para o desenvolvimento dele. E o último item aqui, ele é open source, ou seja, ele tem um código aberto. O que seria isso então, gente? O sistema operacional Linux ele é colaborativo. Vários grupos distribuídos no mundo inteiro contribuem para o desenvolvimento do Linux. Várias pessoas, vários grupos, vários programadores desenvolvem o Linux, né, pelo mundo inteiro. Então, por isso que ele é construído de forma colaborativa. E o que é um sistema open source? Quer dizer que é um sistema de código aberto. Se você é programador, conhece e você quer utilizar o Linux e adaptar ele para a sua empresa, para a sua realidade, você pode, porque o código dele é aberto. Não é um código fechado, que nem o Windows e o da Apple, onde a gente não consegue mexer, porque ele é proprietário. Tá? Então o Linux tem essa vantagem. Você, tendo o domínio da linguagem, você pode manipular o Linux, adaptar para a sua realidade, é o que algumas empresas fazem. E por isso que no Linux tem vários tipos de distribuição. Né? Então, várias empresas pegam o núcleo, que é o Linux, e adaptam, criam aplicativos específicos para cada realidade. Seguindo, então, aqui em tela, só para a gente conhecer também rapidamente, o criador do Linux foi o Linus, né? Não foi à toa que ele deu o nome de Linux, né? Então, tem só essa diferença aí, né? Linus Benedict Torvalds. E o que ele foi formado em ciência da computação e criou o núcleo Linux. Só isso é o que interessa para a gente. E o segundo, o que completou o Linux, foi esse rapaz aqui, o Richard Stallman, né? Também na área de computação. O que ele criou? O GNU Linux. Tá? Então, o Linus, esse primeiro criador, ele criou o núcleo, que é chamado de kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional, tá, gente? Então, toda vez que falar kernel, é o núcleo, é o funcionamento interno do sistema operacional, no caso aqui, Linux. E o Richard, ele criou esse GNU aqui, que a gente vai ver o que é. Vamos ver? Então, aqui, o GNU, isso que a gente viu, ele é como se fossem os aplicativos, as ferramentas que funcionam em cima do kernel, ok? E o kernel, que é o Linux, que a gente viu, vou escrever aqui Linux, ele que entra em contato com o hardware. O que é o hardware? É toda a parte física do computador, placa-mãe, memória principal, disco rígido, certo? Então o Linux, ele é o núcleo, ele que vai gerenciar a memória, ele que vai gerenciar o funcionamento do disco rígido, do processador.
E esse GNU, ele é as ferramentas que funcionam em cima do Linux. Tá? Então percebo que o GNU ele complementa o Linux. O Linux sozinho ele não teria uma interface gráfica amigável com o usuário. Né? Ele é só o núcleo, ele só é o kernel, ele só é o gerenciador de todos os processos que funcionam na placa-mãe, né? Nos discos, nas memórias. E aí o GNU é as ferramentas, então por isso que às vezes a gente chama de GNU Linux. Ok? Esse seria o termo adequado para chamar o sistema operacional. E aí, só para a gente fechar a nossa ideia, antes do tutorial, para vocês conhecerem o funcionamento do Linux, né? Tá aqui o GNU. Ó. E o que é esse GNU? Aqui tem uma figura ilustrativa com algumas ferramentas, né? Então, ele possui várias ferramentas de segurança, né? Ferramentas de controle, ferramentas, né, de vários tipos que irão funcionar em cima do sistema operacional Linux, ou seja, em cima do kernel, do núcleo de processamento. Então, o correto a se chamar é GNU/Linux, tá? Porque eu vou utilizar as ferramentas que estão no GNU em cima do sistema, do núcleo Linux. Tá? E aí, como é que é os mascotes? Né? O mascote do Linux é esse pinguinzinho, normalmente representado por esse pinguim, e o mascote do GNU é justamente esse mamífero aqui da África, também, né, não é por coincidência, também é chamado de GNU. Né? Então, a junção dessas ferramentas que tem no GNU, que foi desenvolvida pelo Richard, é complementada juntamente com o Linux para termos um sistema operacional completo. Ok, gente? Então, o sistema operacional Linux, a gente chama de Linux por praticidade, mas o correto seria GNU Linux, ou seja, as ferramentas, todos os aplicativos que são utilizados no sistema operacional está através do GNU, e o Linux, que é o núcleo de processamento, o núcleo que vai gerenciar todo o dispositivo, né, no hardware, que o hardware é o quê? É toda a parte física do computador. E o software são os sistemas, são as ferramentas que funcionam para a gente interagir com a máquina. Tá? Então, a gente teve essa explanação inicial sobre o Linux, e agora a gente vai ver um tutorial interessante que foi gravado pelo professor Leonardo, que também está junto conosco, ministrando essa disciplina também de informática básica. Ele fez um tutorial interessante para a gente conhecer sobre o sistema operacional Linux, né? E aí a distribuição Ubuntu, que é justamente pegar o Linux e fizeram trabalhar em cima dele e gerar o sistema operacional Linux Ubuntu. Tá? Então é assim que as pessoas, que as empresas utilizam o Linux. Né? Tem várias versões, a gente teria a distribuição do Linux voltadas para empresas corporativas, né? Que aí aqui no Brasil utilizaram o Linux e deram o nome dele de Curumim, né? Em homenagem, né, à tribo indígena. Então o Linux ele é um núcleo que pode ser adaptado conforme a realidade. Né? Temos o Linux Fedora, o Linux tem outras versões, Debian, né? E esse é o Ubuntu, que a gente vai conhecer, que é justamente uma distribuição do Linux, que também é muito utilizada. Ok? Então a gente vai para o tutorial e na volta a gente explica a atividade para a gente exercitar sobre o Linux. Então até mais. Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o sistema operacional Linux. E esse sistema operacional, a gente vai escolher uma distribuição aqui diferente para falar com vocês sobre esse tipo de sistema. A gente vai utilizar hoje, na aula de hoje, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, e dentre muitas outras que nós temos no mercado hoje, para tentar mostrar para vocês um pouco a diferença e as funcionalidades desse sistema operacional. Como vocês podem ver na tela, essa é a tela do sistema, e antes que a gente comece a operar esse sistema, eu vou fazer uma breve retrospectiva de como ele surgiu. Nós temos aí, historicamente, um sistema que é mais comum, que é largamente utilizado, que é o sistema operacional Windows. Nós já falamos dele na aula anterior. Na época, o Windows ele foi o primeiro sistema operacional a surgir com uma interface mais amigável. Em contrapartida, nós tínhamos também um concorrente forte do sistema da Microsoft, que era a Apple, que também veio com o Mac OS aí, com um sistema operacional, inclusive, diga-se de passagem, de uma qualidade superior à do Windows. Contudo, o sistema operacional da Apple, ele só rodava em aparelhos da Mac OS. E as arquiteturas das duas fabricantes é diferente. Então, o Linux ele surge nesse contexto como uma alternativa ao sistema operacional Windows e ao sistema operacional
da Apple, o sistema macOS, tá? Ele vem surgir de uma maneira despretensiosa a partir de um estudante finlandês que cria esse sistema operacional como uma alternativa realmente àquilo que existia na época, que é esses dois casos que eu já falei para vocês. Hoje nós temos vários tipos de plataforma Linux, tá? Que hoje nós chamamos de distribuição, e hoje, como eu já falei no início dessa aula, eu vou estar falando com vocês um pouco sobre o sistema operacional Ubuntu. Hoje o sistema operacional Ubuntu está na sua versão 13.10, exatamente essa que está na tela do computador mostrando para vocês, já em vias de ser lançado uma nova versão. Então ele tem mais ou menos um intervalo de 6 em 6 meses entre um lançamento e outro, só da distribuição Ubuntu, tá, gente? Então hoje nós estamos no mês 3, agora no mês 4 nós teremos um novo lançamento do Ubuntu 14.4. Então o que é essa numeração? Por exemplo, 14.4 e 13.10 ele tem um significado. O 14 ele refere-se ao ano, ou seja, nós estamos no ano de 2014 e ele vai ser lançado agora no mês 4. Então 14.4 refere-se ao ano e ao mês de lançamento. Esse que está na tela do computador para vocês aí agora para a gente fazer essa videoaula, ele é o 13.10, ou seja, ele foi lançado no ano de 2013, no mês 10. O que justifica isso, essa informação que eu acabei de dar para vocês, que ele é lançado a cada 6 meses, tá? Vou falar um pouco das distribuições. Hoje nós temos Ubuntu dentro, uma distribuição que usa o mesmo kernel. E aí entendam, kernel, vou falar a grosso modo, é como se fosse o coração do sistema operacional, tá? Onde tudo funciona de fato o que é responsável pelo funcionamento do sistema tal como a gente conhece, se chama kernel hoje para Linux, tá, gente? Então a gente tem o Edubuntu, nós temos o Xubuntu, que alguns chamam de Xubuntu ou Xubuntu, entendeu? Mas hoje a gente escolheu para vocês o Ubuntu, a versão Ubuntu de Linux para trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai começar a fazer um exercício prático, que é, por exemplo, mudar essa tela de fundo da área de trabalho, tá? Então, para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito, alterar plano de fundo, e aí eu acho que vocês devem se lembrar um pouco como foi feito com o Windows. É basicamente a mesma coisa, é uma vantagem do sistema operacional Linux de hoje, tá? Essa interface gráfica, ela vem melhorando e vem evoluindo de uma maneira tal que fica fácil para quem, por exemplo, é usuário de sistema Windows, utilizar o Linux de uma maneira mais fácil. Então ele está bem próximo daquilo que a gente faz no Windows, tá? Para a gente alterar a área de trabalho, o plano de fundo, o papel de parede aí, a gente clica com o botão direito, como eu já mostrei. Aqui vocês têm alguns papéis de parede já pré-definidos. Bacana do Linux é que se você clica no papel de parede, se vocês repararem ao fundo, ele já muda automaticamente. Então eu não tenho mais aquela prática que eu tenho que ter no Windows de você clicar lá em salvar ou OK, entendeu? A hora que você clica, você já vê o fundo se alterando e aí você pode segurar aqui e arrastar para baixo e ver como é que fica a tela, tá? Então, dá para você testar um papel de parede que mais lhe convier, que mais lhe agradar, até definir um que de fato seja mais interessante para você. Eu vou escolher esse calanguinho aqui, que é o mascotezinho dessa versão do Ubuntu, para a gente deixar na área de trabalho. É o Salamander, né? A salamandra, como eles chamam lá onde é desenvolvido, que é na Índia, é desenvolvido o Ubuntu, tá? Vou salvar essa parte, vou fechar aqui para vocês verificarem, tá? Antes que a gente continue, deixa eu fazer só uma apresentação bem rápida da área de trabalho para vocês entenderem. Se vocês repararem, nós temos uma barra horizontal superior, tá? E nós temos uma barra aqui lateral, que ela é uma espécie de atalho já para alguns aplicativos instalados no sistema Ubuntu, tá? O botão iniciar lá do Windows, quando você clica aqui no cantinho de baixo, iniciar, aqui no Ubuntu é aqui em cima, ó. Se você parar o mouse em cima, ele vai mostrar pesquisar em seu computador e em fontes de internet. O que é isso? O Ubuntu ele vem com uma funcionalidade que para alguns é uma qualidade, para outros nem tanto, mas que para mim, por exemplo, eu acredito que ela seja realmente uma funcionalidade interessante. Vamos lá? Se você clicar aqui, pesquisar em seu computador em fonte de internet,
ele vai aparecer um menu. Aí você olha assim, nossa, não tem nenhum tipo de aplicativo instalado. Vamos lá, a gente pode fazer um teste. Vamos procurar o editor de texto aqui. Writer, ele já filtra e já traz para mim. Vamos procurar, por exemplo, a calculadora. Ela já aparece para mim. Inclusive, se você reparar, eu digitei Calc, e aí apareceu LibreOffice Calc e calculadora. Então ele procura tudo que tiver no computador instalado com esse termo que está digitado no campo acima, tá? Vamos utilizar aqui uma outra pesquisa, que é uma espécie do editor de texto. Então, essa tela que é basicamente a tela com a qual a gente vai interagir. Aqui em cima, se vocês repararem, existem alguns ícones, e esses ícones eles são específicos do meu computador, tá, gente? Nós temos aqui algumas, por exemplo, a rede de internet. O desenho do ícone que simboliza a rede de internet é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é Bluetooth, esse aqui é de aplicativo de e-mail, enfim. O som do computador que você pode alterar e diminuir, tá? Aumentar ou diminuir. A bateria dele, eu tenho aqui no aplicativo da HP que é para funcionar a impressora. Então, basicamente, a tela que você vai utilizar, ela é bem mais simples, ela é bem mais clean do que o Windows e o que eu diria até que facilita muito a sua utilização, tá? Você tem a questão da data do calendário, já a gente vai fazer uma manipulação da data essa questão do horário e da data de hoje para vocês darem uma olhada aí no vídeo de vocês. A gente fez a alteração, colocou esse desenho, agora eu não quero colocar esse desenho. Supondo que eu tenho uma foto no computador e queira colocar essa foto como papel de parede. Eu vou no mesmo caminho, tá? Deixa eu fazer de novo. Botão direito, alterar plano de fundo. E aí eu tenho aqui, ó, papéis de parede já pré-definidos, tá? Eu tenho também pasta de imagem, cores e gradientes. Se eu quiser colocar uma foto que eu tenha no computador, eu escolho pasta de imagem. E aí vou vir aqui, ó, nesse botãozinho de mais aqui, que é adicionar, e vou escolher lá na minha pasta de imagens a foto que eu tiver. No meu caso eu não tenho, então eu não vou alterar nenhuma, não vou adicionar nenhuma foto como papel de parede desse computador, tá? E também tem a opção de colocar cores e gradientes. Se eu quiser trabalhar só uma cor e não colocar imagem, só colocar uma cor no fundo, eu posso escolher essa cor nesse formato aqui. Se vocês repararem, a setinha para baixo indica que ela pode ser gradiente nesse sentido. E a setinha para o lado também, que ela pode ser gradiente nesse sentido. Então eu vou aplicar essa aqui e vou escolher uma cor diferente. Deixa eu colocar aqui um azul. Se vocês repararem o gradiente aqui, ó, deixa eu fechar a janela para vocês olharem. Então eu tenho o azul que eu escolhi naquele sentido para baixo, como eu mostrei para vocês. Eu tenho o azul em cima e o preto embaixo. Então se vocês repararem, é um tom de azul mais claro aqui e um tom de escuro, que é para o preto, mais aqui embaixo. Então eu tenho um jogo de gradiente aqui de cores na minha tela, tá? Supondo que eu não queira essa aqui, eu quero naquele outro sentido. Cores e gradiente. Vou colocar aqui, ó, horizontal, tá? Eu vou escolher agora uma outra cor, vou colocar azul e branco. Pronto. Se você reparar, eu tenho azul do lado esquerdo da tela e branco do lado direito da tela, de quem está de frente com ela, né? Então eu altero a cor e o plano de fundo conforme eu achar mais conveniente, tá? Eu não quero nenhum desses, eu vou colocar novamente a salamandra que estava aqui. Legal, pronto. Eu vou deixar esse papel de fundo para vocês darem uma olhada aí, tá? Agora, nós vamos fazer um pequeno exercício. O painel eu já falei para vocês. Nós temos o superior, tá, gente? Isso aqui... E uma característica do Linux que eu acho interessante frisar é que isso aqui não é engessado. Hoje eu posso colocar N interfaces aqui do jeito que eu quiser. Se eu quiser que esse menu fique embaixo, eu coloco. Se eu não quiser nem menu em cima nem embaixo, eu tiro. Se eu quiser só um botãozinho com menu nesse canto aqui, eu coloco, enfim. O sistema Linux ele me permite fazer isso, já diferente do Windows, que vem com aquela tela pronta que não te permite fazer alteração nenhuma nela, tá? Os painéis eu já falei para vocês, agora nós vamos fazer vamos aprofundar um pouquinho nos aplicativos. Então vamos ver a calculadora, como eu tinha falado para vocês. Calculadora. E aí ela vem com uma tela bem limpa para vocês verificarem aí. Uma coisa que é interessante para vocês perceberem, nessa versão, na verdade na versão passada, da versão 12 para cá, o Ubuntu ele evoluiu essa tela aqui de uma maneira que você não vê mais o menu em cima. Eu estou com o aplicativo aqui, ó, o menu não está mais aqui no aplicativo, eu tenho que vir na barra aqui em cima e ele aparece aqui, ó.
Tá vendo? Então, editar, modo e ajuda referem-se à calculadora. Se eu for aqui em modo, eu quero colocar essa calculadora em modo científico. Mas, professor, como é que eu faço? Vem em modo, coloco ela aqui, ou avançada, ou financeira, enfim, vamos experimentar avançado. E tá aí a calculadora com informações adicionais dessa opção de avançado. Vamos ver como é que fica aqui a questão, se eu escolho a opção financeira. E aí, para quem é da área, vai entender, você tem as opções de uma calculadora financeira aí para você manipular e trabalhar com os dados conforme lhe convier. Eu vou voltar para o modo básico, tá? E aí a gente pode verificar como é que está o modo básico aí. Vou fechar, vou mostrar para vocês aqui no Linux o similar para o bloco de notas do Windows, que vocês conhecem como bloco de notas, alguns de vocês conhecem aí, que é o gedit. Então eu vou procurar aqui gedit, ele já vai aparecer aqui na tela para mim. Eu abro o gedit. Então essa é a telinha do gedit, como eu falei para vocês, ó. Eu arrasto o aplicativo cá para baixo e aqui em cima está o menu dele, ó. Arquivo, editar, ver, pesquisar. Essas opções de menu, elas referem-se ao editor gedit que eu acabei de abrir para vocês darem uma olhada aqui, tá? Então a gente vai fazer um exercício de conhecer um pouco essa interface. Deixa eu maximizar aqui para vocês olharem melhor. Então tá, eu estou no editor de texto simples, como eu já disse para vocês, o similar do bloco de notas. E aqui vocês vão verificar, ó, basicamente, se você para o mouse em cima, gente, isso tanto para Windows quanto para Linux, tá? Se você para o mouse em cima, ele vai te dizer o que é esse botão que você está apontando com o mouse. Então, nesse caso aqui, é o criar um novo documento. Abrir, salvar, imprimir e assim por diante. Conforme você for ter o desejo de saber qual é a função do botão ao qual você está apontando com o mouse, é só pausar um pouco que ele mostra para vocês o que cada botão significa, o que cada botão faz. Então a gente vai começar aqui fazendo um exercício de editar, de criar um texto. Texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu. Certo? Agora eu quero salvar esse texto que eu acabei de digitar aqui. Como é que eu faço para salvar no gedit? Lembrando lá em cima, ó, arquivo, editar, então eu vou em arquivo, que também é basicamente a mesma coisa, gente, não tem diferença, tá? No Windows, você iria no bloco de notas, você iria em arquivo e salvar como, aqui também. Você vai em arquivo, salvar como, e aí me aparece essa tela aqui, que é a tela de salvar como do gedit do Ubuntu, tá? Então eu vou escolher aqui desktop, que também equivale ao desktop do Windows, é a área de trabalho do seu computador, e vou dar um nome para esse documento, tá? Então vamos colocar lá, aula teste. Aula teste, certo? Eu vou vir aqui em salvar como, eu vou vir no botão salvar e salvo esse texto. Vou fechar, olha lá, o botão de fechar onde está, outra coisinha, tá? No Windows, os botões de fechar, minimizar e maximizar, eles ficam do lado direito da tela aqui. No Linux vem para o lado esquerdo, tá? Que também é algo que você pode configurar para manter tal como é no Windows. Mas nesse caso aqui a gente não vai mexer nisso, tá? Fechei. Se vocês olharem lá, a aula teste que eu salvei aparece na minha área de trabalho. Vou abrir ela novamente. Tá lá, ó, texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu, tá? Vamos criar um novo texto agora, só para a gente ver o efeito do botão criar um novo documento, né? Pronto, ele me cria e aí é bacana também. O que o Linux faz, gente, para otimizar o uso de memória? Uma coisa que é bacana. Se vocês repararem aqui, quando eu criei para criar um novo documento, ele criou uma abinha, ó, a aula teste está aqui, e aí eu tenho aqui o documento sem título que foi o que eu criei agora. Por que isso aqui? Porque se você abre uma vez o gedit, e aí você tem ele novamente aberto, numa outra janela, isso tende a consumir mais memória do que você abrir uma segunda aba numa mesma janela. E isso vale para tudo, tá, gente? Um exemplo claro disso é navegador de internet. Se vocês repararem, quanto mais páginas de internet você abre, mais lento o seu computador fica. No Linux também não é diferente isso. Então, o que os desenvolvedores de navegadores, aqueles navegadores que eu falei para vocês na aula passada, fizeram? Eles criaram esse mecanismo de você abrir uma nova aba
sem necessariamente abrir uma nova janela. E isso poupa a memória do teu computador, tá? Então a gente viu o exercício de criar um novo documento, vou fechar, eu não salvei, ele nem pede para me salvar, se eu não digitei, se eu não alterei nada, ele não vai me incomodar com isso, tá? Certo, vamos fechar isso aqui, deixar ele para cá. Agora a gente vai ver para pesquisar um arquivo. Como é que eu faço para pesquisar um arquivo? Eu venho aqui, nesse mesmo campo, se vocês repararem, eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim, pesquisar em seu computador e em fontes de internet. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Aula teste. Isso serve para, esse campo, né, no Ubuntu, ele serve para as duas coisas. Tanto para eu achar um aplicativo no meu computador, como foi o caso do Gedit, como foi o caso da calculadora que nós vimos agora há pouco, como serve também para eu achar, por exemplo, um arquivo recém-criado. Como é o caso do aula teste que eu acabei de criar aqui na área de trabalho. Se eu digito aula, ele busca tudo que tem aula, ou próximo disso, né? Então tá aqui a aula teste, se eu quisesse abrir a aula teste, você pode clicar em cima ali. Eu tenho um aplicativo nesse computador chamado Audacity, ou Audacity, como alguns chamam também, né? Deixa eu verificar se ele vai achar para mim. Opa, tá aqui, ó. Audacity ou Audacity, como você preferir chamar. Ele aparece para mim. Como eu digitei Auda para localizar esse aplicativo, ele já me traz uma segunda opção, que é o Audacious, que é um aplicativo de reprodução de áudio no computador, tá? Isso é bacana para a gente aprender como manusear o Ubuntu. Eu quero apresentar para vocês agora a estrutura de arquivos, né? Como funciona, por exemplo, downloads, documentos, imagens, músicas, enfim, no sistema Ubuntu. Aqui nessa barra lateral que você vê na sua tela, eu tenho aqui uma opção chamada Arquivos. Se eu clicar nesse aplicativo, ele vai abrir para mim, deixa eu maximizar aqui, ele vai abrir para mim uma tela que ela ela está para o Ubuntu como o executar do Windows está para o Windows, né? Então o que eu tenho aqui? Eu abrindo o arquivo, vocês vão ver a estrutura de arquivos aqui, de pastas aqui na lateral, onde o meu ponteiro do mouse passa agora, para vocês olharem, e aqui as pastas e os conteúdos dessas pastas conforme eu escolha aqui na lateral, como eu mostrei para vocês. Se vocês repararem, gente, na essência, ele é a mesma coisa daquilo que você tem disponível no Windows hoje para trabalhar. Então eu quero localizar, por exemplo, os meus documentos. Se eu sou de organizá-los assim, eu vou clicar em documentos. Eu tenho música, eu quero música, eu vou salvar, clicar em música. Eu quero imagem, enfim, eu tenho download, eu baixei alguma coisa no computador, eu vou na pasta download. E aí por diante. Se vocês olharem, não tem diferença da estrutura que tem disponível hoje para o sistema operacional Windows. Então, é como eu havia dito para vocês, isso vem evoluindo de uma maneira visando inclusive essa coisa da adesão dos usuários que só conseguem manipular e manusear o sistema operacional Windows, tá? E hoje está tendo uma convergência muito grande de usuários, e essa versão Ubuntu ela é muito interessante justamente por isso, que você tem outras versões, outras distribuições de Linux, que elas vão apresentar para vocês uma interface também amigável, mas não tão amigável quanto é a do Ubuntu, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir o computador, e aí vocês têm essas pastas aí, que são as pastas do computador, são as pastas do sistema operacional, que elas diferem um pouco na sua estrutura e na sua organização se comparado ao sistema Windows. No dia a dia de vocês, na secretaria escolar, no trabalho que vocês desempenham, vocês dificilmente têm contato com o diretório raiz, que a gente chama de diretório raiz, onde estão todos os programas instalados no computador, tá? Então essa parte que eu vou falar para vocês agora, ela é meramente explicativa, tá? Não fiquem preocupados com relação ao manuseio dessas pastas aqui, porque isso não vai interferir em nada para vocês aí. Então vamos lá? Primeira pasta que eu quero falar para vocês aqui é a bin, que aparece aqui para vocês, dentro desse diretório que contém os arquivos de programas do sistema, tá? É essa pasta bin. O boot, ele contém arquivos de inicialização do sistema. E aí eu estou usando para falar para vocês o caderno da disciplina, tá, gente? Tudo que eu estou fazendo aqui para vocês está no caderno da disciplina, então quando vocês utilizarem esse vídeo tutorial
para fazer um exercício prático, para tentar frisar o aprendizado da aula, por favor, também utilizem o caderno da disciplina que vai colaborar muito para vocês. Então o boot aqui ele é a pasta que tem os arquivos que ajudam o computador a ligar. Quando você aperta no botão de ligar, os primeiros arquivos que são buscados pelo computador, do sistema operacional para ligar o computador, estão nessa pasta boot aí, tá? O CD-ROM aqui ele é uma pasta que é criada para a unidade de CD. Então quando você coloca o CD na unidade de CD, os arquivos desse CD são carregados dentro dessa pasta, tá? A grosso modo, eu estou explicando para vocês. Desktop vocês já sabem, o dev, ele contém arquivos de dispositivo de entrada e de saída, como por exemplo o teclado do computador. Se você instala um teclado diferente, se você instala uma câmera, uma webcam diferente, os arquivos geralmente são instalados dentro dessa pasta dev, tá? Esse etc aqui, ou etc, como alguns chamam, ele contém arquivos de configuração do sistema. Então tudo que você faz, uma alteração de linguagem, mudança no posicionamento de uma barra dessas, enfim, tudo que é configuração do sistema é guardado nesse etc aqui, tá? Diretório contendo os arquivos do usuário, home, então tudo aquilo que eu mostrei para vocês, eu vou abrir aqui para mostrar novamente. Ó, Leonardo, Luana, são 2 usuários e IFRO, tá? Que tem nesse notebook. Então vamos aqui dentro do usuário IFRO, documentos, downloads, imagens, tudo como vocês viram aqui do lado, aparece aqui. Tá nessa pasta home, tá, gente? A pasta home, ela é responsável para armazenar os arquivos de usuários. A lib, na sequência, ela é a biblioteca compartilhada por programas e módulos do kernel, tá? Então tudo que diz respeito a programas e os módulos do kernel do Linux, eles utilizam essa pasta para compartilhamento. O lib64 aqui, ele é uma variante. Por que eu digo que é uma variante? Para vocês não se preocuparem com essas terminologias, mas enfim, essa variante, ela o que é? Ela é o kernel e o compartilhamento dos programas do kernel para uma plataforma 64 bits. Como eu tenho nesse computador uma versão de Linux que é de 64 bits, ele cria essa pasta adicional que é uma variante aí dessa lib que eu mostrei para vocês, tá? Então não se preocupe com isso, não é nada. Eu vou pular aqui para MNT. Ela é o ponto de montagem temporário. Então, por exemplo, você quer carregar um pendrive no computador, um drive de CD, enfim. O ponto de montagem temporário que ele utiliza para montar é essa pasta aqui. Como eu disse para vocês, não se preocupem porque esse negócio de montar e desmontar, no Windows a gente não tem tanto contato com isso porque é uma coisa que ela é muito camuflada, é uma parte do sistema operacional que não precisa, sabe, preocupar o usuário. O usuário não precisa se preocupar com isso aqui. O root, pulo novamente para cá para o root, ele é a pasta do administrador. Então, uma coisa bacana do Linux, e eu gostaria de fazer uma fala em cima desse momento da pasta do root, que é a questão da segurança. Então, o Linux ele tem uma característica muito interessante, e que inclusive ela é questionada por muitos usuários hoje, por muitos adeptos de sistema operacional, os defensores de Windows e Mac, enfim. Que é uma coisa que eu digo que eu, inclusive, me convenceu muito para aderir ao sistema operacional Linux, que é a coisa de não existir vírus para Linux. Por que não existe vírus para Linux? A grosso modo, o Linux ele utiliza um sistema de partição de arquivos que é diferenciado para o Windows. E ele reforça a segurança quando ele cria um administrador, quando ele estabelece que tudo que é instalado no computador só pode ser instalado com uma senha de administrador. O que isso quer dizer? Se eu for instalar um programa no Linux, toda vez que eu for instalar eu tenho que ter uma senha de administrador. Sem essa senha, nenhum programa se instala no computador. A exemplo do Windows, quando você recebe um e-mail infectado com algum vírus, por exemplo. E aí no e-mail diz para você, clique no link da Receita Federal que você está negativado, alguma coisa assim, você vai lá e clica. Aquilo ali é uma estratégia utilizada por hackers, ou crackers que a gente chama, né? Para instalar um programa malicioso no seu computador. Então só o fato de você clicar, o programa malicioso ele pode se instalar no seu computador. No Linux não tem isso. E aí essa pastinha de root ela é a pasta do administrador, que é onde é salvo todas as informações de administrador, de configurações, é dentro dessa pasta aqui, tá? Pulando novamente para essa SBIN aqui,
ela é a pasta de arquivos especiais. Os programas são utilizados pelo root para administração e controle do sistema. Ou seja, eu tenho uma pasta do root e tenho essa SBIN, que ela é onde fica armazenado os programas utilizados pelo administrador, tá? ATMP, vou pular novamente aqui, que os outros demais não convém falar para vocês agora, não precisa se preocupar com isso. Ela, como as próprias letras já mencionam, já fazem menção, ela é uma pasta temporária, tá? Utilizada pelos programas, para alguns programas para poder guardar temporariamente algum tipo de arquivo. Quando você desliga o computador, que você liga novamente, o conteúdo dessa pasta já deixa de existir, tá? Então ele não fica gravado no HD como outros arquivos que a gente vê por aí. O USR, que contém a maior parte dos seus programas, normalmente ele é acessível como leitura. Todos os arquivos do usuário devem estar aqui. Então, quando você quer acessar os arquivos dessa pasta de uma outra forma, você também só acessa como administrador com senha de root para poder fazer o acesso. Caso contrário, você só acessa na forma de leitura, tá? Você não consegue editar, você não consegue alterar, você não consegue apagar, não consegue fazer nada. E por fim, para a gente finalizar, essa pasta var aqui, informação variável, contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema. Então, fica nessa pastinha aqui que vocês estão vendo na tela. Como vocês viram, o sistema Linux ele organiza os arquivos desse formato, separando, inclusive, por natureza, até para facilitar, por exemplo, se você tem um problema que comumente acontece com quem utiliza o Windows, deu uma queda de energia, o teu computador desligou inesperadamente, quando você liga, o teu sistema operacional deu problema. E aí você tem que formatar o computador, instalar tudo de novo quando você não consegue recuperar. No Linux, esse formato de organização de arquivo te possibilita fazer a recuperação, porque ele separa por pastas. Então, se o teu problema no Linux foi na pasta de boot, que é onde é guardado os arquivos de inicialização do sistema, você não se preocupa com mais nada, você só precisa se preocupar com a pasta boot, recuperar ela, você recuperando esses arquivos, tudo que você tem no computador permanece. Ou seja, se eu tiver uma pasta de músicas aqui na home, onde ficam os arquivos do usuário, ela não é afetada, porque ela é dividida, ela é separada dos arquivos de inicialização do sistema que fica nessa pasta boot, tá? Agora a gente vai fazer um exercício rapidinho, pode ser aqui na área de trabalho mesmo, de criar pasta, de apagar pasta, para vocês aprenderem como é que faz isso. No Linux, como eu vou fazer essa referência ao longo de todo esse vídeo para vocês, é tal como é no Windows, gente. Você vai clicar com o botão direito na área de trabalho, se não for na área de trabalho, se for dentro de uma outra pasta, não importa. Você vai clicar com o botão direito, nova pasta. Quando você clica nova pasta, ela já aparece na área de trabalho para você, pasta sem título, e aí cabe a você colocar um título. Eu vou colocar aula de Linux. Opa, aula de Linux. Certo? Criei a pasta. Então, muito simples, como vocês viram, botão direito, nova pasta, aparece a pasta aqui, e eu digito o título da pasta. Dei um Enter, a pasta salva o nome, e aí eu tenho a pasta salva e posso utilizar ela aí. Agora, eu criei duas pastas e eu não quero a pasta título, eu quero só a aula de Linux. Como é que eu faço? Eu tenho duas opções. Uma delas é clicar com o botão no teclado em Delete, ou eu venho em cima da pasta, botão direito da pasta, mover para, nesse caso aqui, eu tenho, mover para a lixeira, tá? Que é o mesmo efeito de clicar em Delete. Então eu movo para a lixeira, ele vai jogar esse arquivo para a lixeira, tá? Pronto, apaguei. Agora, se eu não quero mover para a lixeira e quero apagar de uma vez o arquivo, eu tenho a opção no teclado do computador de apertar a tecla Shift e Delete. O que essa tecla vai fazer? Ela vai apagar definitivamente o arquivo do computador. Tá? Então ele não vai nem para a lixeira, ele apaga o arquivo definitivamente do computador. Vamos lá, deixa eu abrir um arquivo aqui, na área a pasta do sistema de novo. Algumas coisas bem básicas assim que eu acho que dá para vocês utilizarem rapidinho para a gente finalizar, é a questão da seleção. Supondo que eu queira fazer uma seleção de mais de uma pasta, eu clico numa área onde não tenha nada, seguro clicado com o botão esquerdo do mouse e arrasto a seleção
é feita nas pastas que eu quero, como vocês fazem no Windows, tá? Eu quero clicar pastas saltadas aqui, eu quero essa e quero essa. Então eu clico, aperto o Ctrl do teclado, fico com o Ctrl apertado e seleciono a pasta. É a mesma coisa como é feita no Windows, tá? Bom, gente, a organização dessas pastas, ela é simples, é uma coisa que não deve preocupar vocês, como eu falei para vocês, tá? E vai ajudar bastante no entendimento de como manipular alguns arquivos de documentos, sobretudo arquivos de documento. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como é que faz para colocar um pendrive, tá? Eu estou inserindo agora um pendrive na porta USB do notebook. Reparem o efeito na tela. Pronto, ele já carrega automaticamente a pasta para mim, tá, gente? Não tem segredo. Se vocês repararem, ele criou aqui, ó, Corvo, tá vendo? Então eu vou desmontar, ejetar, removi o pendrive, ele já me avisa aqui que foi removido, ejetada com sucesso. Vou colocar novamente para vocês verem aí o efeito. Pronto, tá vendo aí? Ele já cria para mim aqui o botãozinho que eu posso abrir e mostra para mim os arquivos do pendrive. Se eu quiser tirar o pendrive, no Linux funciona assim, botão direito aqui, ó, onde aparece o ícone do pendrive, e ejetar, tá, gente? Já removi o pendrive. A gente vai fazer como um último exercício, na verdade o penúltimo exercício, criar um usuário para o computador, que lá no vídeo do Windows vocês aprenderam a fazer isso. Então aqui eu vou fazer por aqui. Usuários, contas, tá aqui, ó. Contas de usuários, tá? Eu clico em contas de usuário, ele me fornece a opção de criar, de utilizar aqui para poder fazer. Deixa eu digitar a senha. Opa, acho que eu errei a senha. Pronto, ele desbloqueou para mim e me dá a opção agora de criar um novo usuário. Então eu posso clicar aqui e digitar o nome. Vamos ver aula 3. Novo usuário, aula 3. Só para a gente fazer um teste. Pronto, eu tenho um novo usuário, aula 3. Como eu não vou ficar com esse usuário, quando eu ligo o computador, ele me aparece na tela esses 4 usuários aqui, tá, gente? Então, como eu não vou utilizar esse usuário, eu vou remover ele aqui. Aula 3 está selecionado. Deletar arquivos, eu não criei nada, né? Apaguei o usuário, venho aqui, clico em bloquear e fecho a tela, tá? E por fim, inclusive lembrando, eu vou lembrando vocês o exercício que nós fizemos na aula de Windows, que a gente fez no momento das atividades, as opções para desligar o computador. Para eu poder desligar o Linux, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o desenho dessa catraquinha aqui do lado direito superior da tela? Eu clico nele e ele aparece esse menu para mim. Então eu tenho aqui as opções: encerrar a sessão, suspender, reiniciar ou desligar. Nesse caso, se eu quisesse desligar, eu clico em desligar e mando desligar o computador, tá? Como nesse momento eu não vou fazer esse trabalho agora, eu não vou fazer isso agora. Vamos ver aqui a questão do horário. A data, março, ano, mês aqui, tá, gente? Se você quiser passar o mês, se você quiser passar o ano, aqui você pode adicionar um evento. Se quiser fazer um registro de eventos com o próprio sistema, ele te fornece essa possibilidade, ele te oferece essa possibilidade. E a questão da configuração de data, você tem aqui também, olha só como é que é a questão da segurança quando eu falava para vocês. Para eu alterar a data e horário aqui, eu tenho que ter a senha de administrador. Para desbloquear a tela, ele vai me pedir a senha, tá vendo? Tudo que eu faço, ele pede para eu digitar a senha. Desbloqueou ele que ele me fornece a opção de mudar alguma coisa aqui, tá, gente? Então, como a gente também não tem interesse, é mais para mostrar para vocês como é feito esse procedimento, eu vou fechar aqui também. A lixeira, ela está aqui nesse cantinho, no canto inferior esquerdo da tela, está aqui lixeira, tá? Se eu clicar nela, vai aparecer 2 arquivos que eu havia deletado, tá? Se eu quiser restaurar eles, eu restauro. Eu seleciono o arquivo, clico em restaurar. Se eu quiser esvaziar a lixeira, eu clico em esvaziar para apagar definitivamente os arquivos da lixeira e eles foram apagados. Bom, é isso. Eu espero que essa videoaula sirva para vocês aí nos momentos de exercício, dos pratiques de vocês na utilização do caderno da disciplina, do curso de vocês. E volto a frisar a vocês a importância de vocês interagirem com a gente no ambiente de aprendizagem, no AVA. Utilizem o ambiente para poder postar as dúvidas de vocês, socializar o conhecimento de vocês e a gente falar um pouco mais sobre novos sistemas, outros sistemas operacionais que não só os que a gente já conhece. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção.
Até mais! Ok, legal, né, gente? O tutorial a gente pôde ver de uma forma bem prática como operacionalizar o sistema operacional Linux, né, que é o sistema operacional que vem ganhando grande repercussão no mercado, principalmente pelas empresas. Então, agora a gente vai fazer uma atividade de sala, né, justamente contemplando todo o conteúdo que a gente viu nessa nossa quarta aula, ok? Então façam a atividade e logo mais a gente volta para responder todas as questões. Até mais! Voltamos da nossa atividade, né, sobre o sistema operacional Linux, e na atividade de hoje nós tivemos algumas questões a serem respondidas. Na verdade foram 9 questões que contemplaram o conteúdo da nossa aula de hoje, né? E também essas questões também exploraram a atenção de vocês quanto ao tutorial, que foi o vídeo que nós assistimos nos ensinando a operacionalizar o Linux. Então vamos ler, né, primeiramente, antes de responder cada uma das nove questões, as nossas atividades, né, que a gente teve hoje em sala. Então, atividade 1, né, na questão número 1, foi bem fácil, né? Diga qual é o sistema operacional utilizado na aula de hoje, né? Então essa foi a primeira questão. Questão 2, qual é a versão do sistema operacional que nós estamos utilizando e como é definida essa versão, foi a questão número 2 da nossa atividade de sala. 3, qual é o tempo entre o lançamento de uma versão e outra, qual é o período, né, que normalmente é estipulado para o lançamento dessas versões, e na sua opinião, aí é questão de opinião, né, para que é utilizado esse tempo, por que é determinado esse tempo entre uma versão e outra do sistema operacional Linux. Questão de número 4, pediu para a gente citar exemplo de pelo menos dois periféricos de entrada e 2 periféricos de saída que não foram citados na aula de hoje, né? Então, só para a gente exemplificar os periféricos de entrada e de saída, a gente também vai explicar a respeito disso. O 5, qual é o procedimento para criar pasta no GNU Linux, ou seja, no sistema operacional Linux, né? Qual é o procedimento que a gente também aprendeu no tutorial de hoje. Questão 6, qual é o aplicativo utilizado para criar textos simples no GNU Linux, né? Então, qual é o aplicativo? 7, onde é possível alterar a hora do computador? É algo também que a gente utiliza muito no sistema Windows, a gente também tem que fazer essa alteração, né? E a gente tem que saber como é que é feita a alteração da hora no computador utilizando o sistema operacional Linux. 8, cite ao menos uma vantagem do sistema operacional GNU Linux, se comparado ao Windows. Então a gente tem que também citar nessa questão qual é uma vantagem do sistema Linux comparado ao Windows. E por fim, finalizando a atividade, como posso fazer uma pesquisa em arquivos no sistema operacional GNU Linux Ubuntu, que foi o que nós vimos. Essas foram as questões que nós fizemos em sala, né? Foi colocado para vocês e espero que tenha gerado, né? Vocês tenham conseguido responder e até colaborar com os colegas, né? Fazendo aí um debate a respeito dessas questões. Então vamos à resolução da primeira questão, né, que foi a mais tranquila de todas. Temos então aqui, diga qual é o sistema operacional que nós utilizamos e utilizamos o sistema operacional Ubuntu, né? Dentro do Linux, nós temos a distribuição Ubuntu, tá? É importante lembrar que o Ubuntu é um sistema operacional que é uma distribuição do Linux. O Linux ele é o núcleo, o kernel, né? E aí a gente viu que ele é desenvolvido de forma colaborativa. O que isso significa? Vários grupos desenvolvendo, e aí o Ubuntu é uma versão, né, que foi desenvolvida
e é muito utilizada. A gente vai conhecer já já em outra questão que foi perguntada, quais são outras distribuições do Linux, e o Ubuntu é uma delas. Então foi essa que a gente viu hoje através do tutorial, ok? Na questão 2 foi perguntado qual é a versão do sistema operacional e como é definida essa versão. Tá? Então a versão que foi utilizada foi a versão 13.10, está aí marcada, tá? E vem aqui as versões do sistema operacional GNU Linux, Ubuntu, são assim definidas. Primeiro, seu primeiro par de números representa o ano de lançamento e os dois últimos o mês, ok? Então nesse exemplo aqui que a gente tem, dessa versão aqui, o primeiro par de dígito aqui que a gente tem de números representa o ano, ou seja, então essa versão aqui do Ubuntu, ela é de 2013, ok? E os dois últimos números representam o mês, ou seja, no mês de outubro, ok? Então, outubro. Então, essa é a regra, né, de nomenclatura das versões do sistema operacional Linux. Toda vez que nós vermos esses números, isso quer dizer que os primeiros dois referem-se ao ano, 2013, e os dois últimos dígitos referem-se ao mês. No caso aqui, outubro, tá? Então, essa é a versão. Tem como agora a gente identificar a versão do sistema operacional Linux, tá? Essa é a definição da versão que foi utilizada. Na questão número 3, qual é o tempo entre o lançamento de uma versão e outra, né? As novas versões são lançadas a cada 6 meses. Então, se a gente estava com dúvida aí de quanto em quanto tempo é gerada uma nova versão, é a cada 6 meses. E aí, o complemento da pergunta. E, na sua opinião, para que é utilizado esse tempo de 6 meses? E aí tem aqui uma sugestão de resposta. Tem como princípio básico a evolução e melhoria do sistema e seus componentes. O que vem a ser, gente, então, essas versões, né? O sistema Linux, ele é constantemente atualizado, então ele tem que passar por novas atualizações. Essas atualizações normalmente incidem sobre as ferramentas, né? O processador de texto, as planilhas eletrônicas, algumas ferramentas que funcionam no sistema operacional Linux são constantemente atualizadas. E essas atualizações, quando são feitas, né, pelo grupo de colaboradores do Linux, elas persistem, elas vão passar a existir nas novas versões do sistema. Então, a gente viu que a cada 6 meses é gerada uma nova versão. E aí essas versões, elas contemplam as mudanças, né, as melhorias que tiveram cada um dos aplicativos do sistema operacional Linux. Ok? Então é para isso que servem essas versões. Cada vez que a gente pega uma versão mais atualizada, a gente, consequentemente, tem softwares, tem ferramentas mais recentes e que atendem a nossa necessidade. Então, o sistema constantemente precisa de mudanças, de atualizações, e é isso que acontece nessas novas versões do Linux. Tá? Então, o período é de 6 em 6 meses, eles consideraram que é um período bom para poder estar gerando novas versões do sistema operacional Linux. Ok? Então, respondemos aí também a terceira questão. Voltando aqui em tela, a quarta questão pergunta para citar 2 outros tipos de sistema operacional, né? O GNU Linux. E aí aqui a gente tem 2 exemplos, né? OpenSUSE e o Fedora. São duas outras distribuições do sistema operacional Linux. Como a gente disse, né? Várias pessoas trabalhando utilizam o núcleo, que é o Linux, e fazem adaptações, né? Então a gente tem 2 exemplos aqui que a gente citou, mas a gente teria o Debian, teve o Ubuntu, que a gente utilizou na aula de hoje, tem o Mandriva, teve uma antiga utilização que é o Kurumin, que era o Linux adaptado para a realidade, né, brasileira. Então, assim, os desenvolvedores em todo o mundo fazem as suas contribuições, e essas contribuições são adaptadas para cada realidade. Então, o Linux ele é flexível a esse ponto, ok? De ser adaptado, de ser aí ajustado conforme a necessidade de cada país, de cada continente, certo? Continuando aqui, questão 5. Qual é o procedimento para criar uma pasta no
no GNU Linux, né? Lembra que a gente chamou de GNU Linux porque aqui são as ferramentas junto com o núcleo, né? Então a gente está chamando dessa forma. E aí, para poder a gente criar uma pasta, primeiramente, botão direito do mouse. Então, botão direito do mouse. No local onde se deseja criar uma pasta, então se eu estou lá na área de trabalho, eu posso clicar com o botão direito do mouse. E depois, em seguida, eu vou escolher a opção no menu suspenso, a opção nova pasta. Bem simples, muito parecido também com a forma de criar pastas no sistema operacional Windows, que a gente viu na aula passada. Tá? Então, basta você acessar o local desejado dentro do computador, clicar com o botão direito do mouse e, em seguida, escolher a opção nova pasta, que aí já vai ser criada e você vai poder digitar o nome dessa pasta. Questão 6. Qual é o aplicativo utilizado para criar textos simples no GNU Linux? Então, esse aplicativo é chamado de GetEdit, ok? Então, esse editor de texto simples, esse GetEdit que a gente tem no Linux, é algo parecido com o que a gente tem no Windows, chamado bloco de notas. Então, o bloco de notas, ele é um editor de texto simples, não tem muitas ferramentas como é o Word, né, que tem várias ferramentas para você configurar o seu texto, mas ele é um editor de texto simples, para a gente fazer anotações rápidas. E no Linux, o editor de texto, esse editor simples, né, é o GetEdit, que a gente pode utilizar para estar fazendo, né, o uso de anotações. Perfeito? Seguindo nas nossas questões aqui, questão 7, onde é possível alterar a hora do computador? E aí aqui também tem a resposta, no canto superior direito, ok? No canto superior direito, lembrando que tem uma barrinha lá em cima na tela do seu computador. Aí o que a gente vai fazer? Vai clicar em cima da hora, que lá vai estar prevista, e depois escolha configurações de data e hora. Então, isso aqui é uma questão bem visual que a gente viu no tutorial. Então, lá no canto superior direito da tela do computador, clique em cima de data, de hora e depois escolha configurações de data e hora. Tá? Então, isso aí a gente viu. Recomendo que, caso vocês não tenham lembrado dessa resposta, que esse tutorial está disponível no ambiente virtual, então vocês podem assistir novamente e tirar suas dúvidas. Seguindo então, questão número 8, fala o seguinte: cite ao menos uma vantagem do sistema operacional Linux. Será que vocês conseguiram encontrar alguma vantagem, gente, do Linux comparado ao Windows? Então aqui a gente tem alguma sugestão, né? Pode ser que tenha outras vantagens que vocês podem ter elencado, mas uma das principais. O Linux ele é considerado um sistema operacional seguro, um sistema operacional leve e desenvolvimento open source. Não sei se vocês estão lembrados do que é open source. Então o Linux ele tem essa característica, né? Ele é seguro porque normalmente as pessoas não desenvolvem vírus para o sistema operacional Linux, né? A maioria dos vírus são voltados para o sistema operacional Windows. Então o Linux ele é de certa forma um sistema protegido, ele tem uma certa blindagem, as pessoas não se preocupam em desenvolver vírus para o sistema operacional Linux. Então o primeiro ponto é seguro. O segundo item que a gente citou aqui é a questão dele ser leve, né? Ele é um sistema operacional mais leve do que o Windows. Por quê? Né? Também depende da distribuição, porque ele possui um núcleo, que é o kernel que a gente conheceu, né? E aí as ferramentas que são colocadas, os aplicativos, ficam a critério do grupo que vai distribuir o sistema. Então ele se torna um sistema mais leve, né? E de certa forma mais flexível, seria também uma outra característica. E o último, open source, ou seja, código aberto. Então eu posso utilizar o Linux, posso fazer as adaptações necessárias de acordo com a minha empresa. E é por isso que as empresas muitas vezes utilizam o Linux, por ser um sistema gratuito e flexível. E aí, questão 9, nossa última questão: como posso fazer uma pesquisa em arquivos no sistema operacional Linux Ubuntu? Clique no botão superior esquerdo da tela do seu computador, né? Então, lá também vai ter a barrinha, né? E aí vai aparecer lá, pesquisar em seu computador ou pesquisar em fontes na internet. Então ele vai fazer dois tipos de pesquisa, pessoal. Primeiramente ele vai pesquisar em seu computador,
ou então também ele pode fazer pesquisas através de fontes na internet. Ou então uma outra forma é simplesmente pressione até a tecla com o símbolo de janela de seu teclado, tá? Então, no teclado você já deve ter observado que tem uma teclazinha que tem um símbolo de uma janelinha, e essa janelinha normalmente é voltada para o Windows, né? Então, você clicando também nessa tecla da janelinha, você vai ter essa opção de fazer a pesquisa no seu computador ou em fontes da internet. Então, percebo que a gente é similar, né? O Linux ele ainda tem uma certa resistência, as pessoas não gostam muitas vezes de utilizar, ele é um pouco diferente do sistema operacional o Windows, mas as empresas, os órgãos públicos têm investido nessa ferramenta por ser gratuita, que evita despesas, né? Então, muitas empresas, quando se trata de muitos computadores, têm que pagar uma licença para cada computador, então elas evitam o sistema operacional Windows e começam a voltar para o sistema Linux, tá? Então é por isso que as empresas elas estão tendo essa tendência, ok? E aí muito em breve nas próximas aulas a gente vai falar também do processador de texto, o Word, e também a gente vai ter o concorrente dele, né? Então vai ter o proprietário e o gratuito, justamente porque as empresas estão nessa discussão, se paga ou não paga por esse tipo de software. Tá? Então para a gente fazer aqui um resumo da nossa aula aqui em tela, resumo da aula, e aqui então os criadores do sistema operacional GNU Linux, foi o Linus, né? Que aí até por isso que ele colocou esse nome de Linux. O Linus ele desenvolveu o Linux, que é o kernel, que é o núcleo de processamento, e a gente teve o Richard Stallman. O Richard Stallman fez o GNU, ou seja, não sei se vocês estão lembrados, o GNU é a parte das ferramentas. Então, os aplicativos, vou colocar um azinho aqui ó, de aplicativos, estão aqui no GNU. Os aplicativos, as ferramentas. E o núcleo, botar o Nzinho aqui de núcleo, pertence ao Linux. Em conjunto, esses dois aqui formam o sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional GNU Linux, por isso que ficou essa nomenclatura. Só que popularmente as pessoas só chamam de Linux, certo? Então, essa aí é o motivo desse nome. Fizemos também uma comparação entre os sistemas operacionais Linux. Tá? Então a gente viu que o sistema operacional Linux ele tem várias distribuições, né? Por isso que ele recebe vários nomes, mas todos utilizam o núcleo Linux. E aí, entendendo o GNU Linux, que é justamente essa junção das palavras, justamente porque os dois criadores fizeram essa parceria, onde o Linux ele é o núcleo de todas as ações, gerencia a memória, gerencia o processador, e aí as ferramentas utilizam o Linux para poder acessar a parte física. Lembrando que a parte física é o hardware, né? Então toda a parte física é chamada de hardware. E todo sistema, todo aplicativo é chamado de software. Okay? E aqui, voltando em tela, a gente tem as semelhanças, né? Então a gente pôde perceber através do tutorial algumas semelhanças entre o Windows, que a gente viu na aula passada, e aqui é muito utilizado, e o GNU Linux, né? Então a gente tem aí, a gente pôde ver algumas semelhanças com relação a esses dois sistemas operacionais. A gente percebe que esses sistemas operacionais, eles são mais utilizados do que o da Apple, né? Então a gente tem o macOS, também é muito utilizado, porém por ser mais caro, as pessoas pouco utilizam. Então que a gente tem essa comparação do Windows, que a gente viu na aula passada, e a gente recomenda o quê? Que vocês acessem o ambiente virtual, acompanhem as aulas passadas, porque a gente viu na aula passada o sistema operacional Windows. E nessa aula de hoje a gente viu o sistema operacional Linux, né? São dois sistemas concorrentes, um é proprietário, ou seja, um é pago, e o outro é gratuito. A gente pode fazer a utilização dele gratuitamente. Então a gente tem esses dois sistemas operacionais que concorrem. Nas próximas aulas a gente vai falar do processador de texto. E aí a gente tem também dois concorrentes. Primeiro, o LibreOffice, que é gratuito, ele funciona no Linux, o LibreOffice. Também funciona no Windows, né? Então para não perder também o mercado, o LibreOffice também funciona no sistema operacional Windows e ele é gratuito. Ele é uma ferramenta
que tem lá um pacote, né, de ferramentas que tem processador de texto, planilhas eletrônicas, e aí a gente vai ver também o pacote Microsoft Office, né, que aí também tem lá o Word, Excel, PowerPoint, que são os mais comumente utilizados. Ok? Então fica a dica, a nossa aula de hoje vai estar postada no ambiente virtual, o tutorial também sobre o Linux também vai estar, e a gente gostaria muito que vocês acompanhassem, né, enviassem suas dúvidas no ambiente virtual para que a gente possa estar, né, dando esse feedback, dando esse retorno para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, e na próxima aula a gente dá continuidade aos processadores de texto. Ok? Então, eu fico por aqui, forte abraço e até a próxima aula.